Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui com mais uma videoaula da revista Maturidade Cristã de Missões Nacionais, hoje com a lição número 9, que vai tratar do seguinte assunto: os discípulos e os dons do Espírito Santo. O nosso texto base está em 1 Pedro, no capítulo 4, dos versos 7 a 11, que eu vou ler para vocês. Diz assim a palavra de Deus: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Oremos, vamos pedir a Deus a sabedoria que precisamos, né? Para aprendermos o assunto. E eu para ministrá-lo. Ó, amado Deus, querido Deus, louvado, exaltado seja o teu santo e glorioso nome em todos os tempos. Ó, meu Pai, eu venho te pedir a tua sabedoria, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, que tu mesmo ministre esse assunto, Pai, aos corações dos ouvintes dessa videoaula. Ó, meu Deus, muito obrigada desde já te agradeço, pedindo a tua bênção sobre todos nós. É a oração que eu te faço, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos conhecer os propósitos da lição? O primeiro propósito, no sentido do saber, acho que são três propósitos. O primeiro, ao final do estudo, o aluno deverá descrever os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. O segundo propósito, explicar o propósito do Espírito Santo conceder dons espirituais aos discípulos. E o terceiro propósito, no sentido ainda do saber, ao final do estudo, nós deveremos descrever como o Espírito Santo concede os dons aos santos. Tudo bem? Agora vamos conhecer o propósito no sentido do sentir. Também, igualmente, após aprender o assunto, deveremos perceber o dom ou os dons com os quais o Espírito Santo tem capacitado a nós, né? Nos tem capacitado. Então, seria na terceira pessoa. O aluno deverá perceber o dom ou os dons com os quais o Espírito Santo tem capacitado você ou ele. No sentido do agir, ao final do estudo, deveremos utilizar os dons espirituais no cumprimento da missão de discipular. Muito bem, conhecidos esses propósitos, vamos à introdução desse assunto. Eu já vou lembrar aqui, se vocês quiserem acompanhar, lembrar um versículo muito importante que está em Efésios, no capítulo 1. Versos 13 e 14. Acompanhem comigo a leitura. Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14, dizem assim: em quem também vós estáis. Quer dizer, nós estamos em quem? Em Cristo. Então está se referindo a Jesus, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus,
para louvor da sua glória. Aleluia! Pelo que acabamos de ler, nós fomos o quê? Selados, né, com o Espírito Santo da promessa ao crermos em Cristo, né? Que nos foi dado como que mesmo, vocês prestaram atenção, como penhor, como garantia da nossa salvação, pois passamos pelo novo nascimento. Aquele novo nascimento que Nicodemos pergunta a Jesus, né? O que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus diz, aquele que não nascer de novo, né? Não poderá ver a Deus. E ele ainda contra-argumenta como pode o homem velho entrar dentro do ventre da sua mãe e nascer de novo. E Jesus disse, aquele que não nascer da água do batismo, né? E do Espírito Santo, recebendo, né? Como seu Senhor, né? Aquele que de fato morreu, né? Para nos salvar. Então, aqui a gente recebe o Espírito Santo como garantia, como penhor da nossa salvação. E aí, como eu disse, passamos então pelo novo nascimento, nos tornando assim novas criaturas, filhos de Deus. Antes nós éramos apenas criaturas, né? Feitas por Deus. Agora, no momento que nos convertemos àquele que deu a sua vida para nos salvar, né? Nos perdoando dos nossos pecados, nos tornamos novas criaturas, filhos de Deus, né? E passamos a pertencer assim à família de Deus, né? Filhos de Deus. Lá, Romanos 8:9, fala algo assim, né? Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não pertence, né? Não é dele. Diz assim, esse tal não é dele. Mas nós temos o Espírito Santo e não nós pertencemos a Cristo Jesus, porque ele nos comprou por um alto preço. Ele é, então, o nosso Senhor, né? Porque a nossa vida pertence a ele. E passamos assim, não esqueça, a sermos considerados filhos de Deus e não somente criaturas de Deus. Assim, ao nos arrepender, começa tudo pelo arrependimento, a conscientização que nós somos pecadores e necessitamos de um redentor. Então, ao nos arrepender dos nossos pecados e também ao aceitar a Cristo em nosso coração pela fé, né? Recebemos essa unção maravilhosa que é o quê? A presença do Espírito Santo em nós. O que a Bíblia, né, chama de batismo do Espírito Santo. Vocês podem lá depois conferir em Atos, no capítulo 1, no verso 5, que diz, né? Porque João, na verdade, né, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, né? Aleluia! Muito bom, né? Sabermos e relembrarmos tudo isso. Então, meus irmãos, o crescimento espiritual, ou seja, a santificação do cristão, ela é fruto de quê? Ela é fruto da presença do Espírito Santo em sua vida, né? Bem como os dons espirituais que vamos estudar, que o cristão também recebe. Né? Nós sabemos que todo cristão recebe pelo menos um dom, né? E nós devemos procurar com zelo os demais dons, aqueles que nós nos afinamos, né? Sabemos que somos capazes, né? Vamos, já que falamos em dons espirituais, o que são os dons espirituais e para que servem? Vamos ver isso agora, né? Os dons do Espírito Santo, nada mais significa do que são capacitações. Vamos repetir, os dons do Espírito Santo são capacitações especiais dadas aos discípulos, né, de Cristo para dotá-los para a vida cristã e para também
a obra do ministério, tanto na igreja quanto no mundo. Assim, esses dons, eles são assim, eles são concedidos, melhor falando, pelo Espírito Santo, para quê? Para a edificação da igreja. Para a edificação da igreja, e não só para isso, não, como eu disse, para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ver em 1 Coríntios 12, até podem abrir, né? Porque lá, eu separei aqui, vou ler, lá também, já nesse capítulo, estão listados esses dons, né? Lembrando a vocês que os dons são diversos, são muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, vamos ver, capítulo 12 de 1 Coríntios, eu vou ler rapidinho os dons para vocês. Deixa eu ver aqui. Abram do 7 ao 10, 1 Coríntios 12, 7 a 10, que diz assim, olha só, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Eu estou lendo na versão Nova Almeida atualizada de 2017. Tá? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, primeiro dom, tá? A outros, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, segundo. A um é dada no mesmo Espírito a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Afinal, o Espírito Santo de Deus nos conhece e sabe, né, os melhores dons para cada um de nós, o que não nos impede de buscarmos outros com Ele. Se Ele concordar, Ele nos concede. Tudo bem? Então, nós aprendemos o quê? Que cada dom é importante e necessário para quê? Para o funcionamento saudável do corpo de Cristo, que é a igreja. E para cumprir, né, a grande comissão de fazer discípulos de todas as nações. Né? É a grande comissão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, no verso 5 desse capítulo que eu li de 1 Coríntios, que é o 12, né? Diz que há também diversidade, eu vou ler, 12 no verso 5, diz assim, e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. O 6 diz o quê? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Oh, aleluia, né? Então, esses versos que eu li, os 5 e o 6, né, do capítulo 2 de 1 Coríntios, ele diz que há diversidade nos serviços, nos ministérios, mas que haja, inclusive, dedicação a quem ensina, né? Que haja dedicação no ensinar. Agora, veja bem que o Senhor é o mesmo, não podemos esquecer isso, né? O Senhor é o mesmo. E há também diversidade nas realizações. O que vem a isso? Que vem a ser isso?
adversidade nas operações, né? Nós vimos em Romanos 12, 6, né? Romanos 12, 6. Eu li em Coríntios, mas Romanos 2, 6 também fala. Deixa eu até ver. Tá aqui, deixa eu ver, porque eu não passar 12, 6, porque é 1 Coríntios no capítulo 12 e Romanos também no mesmo capítulo 12. Ó, o 6 diz: temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Aqui já vai falar também dos dons, então é 1 Coríntios mesmo, 12, 6, eu me enganei. Bom, agora, aqui nós não podemos deixar de enfatizar que é o mesmo Deus que opera tudo em todos, né? Eu acabei de ler aqui na minha versão. E há também diversos serviços ou ministérios, conforme vocês preferirem. Há o ministério do ensino, né? Que haja dedicação a esse ministério, né? Cuidado, dedicação, entusiasmo. Há o ministério da exortação, né? Que é também um ministério importantíssimo na igreja, de orientação, de cuidado, exortar a pessoa. O ministério da oferta, esse é também, né, um serviço ou um ministério muito importante, da oferta, da liderança, aqueles que estão à frente dos projetos, da hospitalidade. Não deixa de ser um dom de Deus, né? Então, esse é outro serviço que nós podemos ter, da misericórdia, aleluia. Quem exerce misericórdia deve exercê-la com alegria. Romanos 12, 8 fala isso, né? Ministérios dos socorros, da intercessão, né? Um intercedendo pelo outro, como nós temos as salas de oração na nossa igreja, né? Da direção que devemos exercer. A direção é o quê? É presidir, dirigir com zelo também, né? Então, esse é um ministério. Então, existem vários ministérios. Eu vou ler rapidinho, já que eu citei Romanos 6, 8, para embasarmos o que eu acabei de falar. Então, Romanos 12, do 6 ao 8, que diz assim, eu até citei, diz assim, vamos ver o 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé, já li, né? Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, o que dirige, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, o importante, vocês perceberem, é o estado do nosso coração. A intenção, nós realizamos o ministério com um coração aberto, alegre e com cuidado de sempre oferecermos a Deus o melhor serviço, né? Seria com amor mesmo a Deus, né? Que nós devemos, com o cuidado, o zelo, né? De estar fazendo aquilo da melhor maneira, oferecendo o melhor para o Senhor, com excelência. Vamos ver algumas características, são 3, da concessão dos dons espirituais ao discípulo. Algumas características. A primeira, eu acho que eu já até falei aqui no início. Todo cristão, tem pelo menos um dom espiritual. Isso está lá em 1 Coríntios 7, 7, lá na parte final do verso. Depois vocês confiram. Todo cristão tem pelo menos um dom espiritual. Outra característica da concessão dos dons espirituais é que nenhum crente tem todos os dons espirituais.
Então, onde está falado isso? Lá em 1 Coríntios 12, no 29, verso 29, no 30. Depois dei uma lida. São todos apóstolos? São todos profetas? É mais ou menos isso. E a terceira característica, os dons, eles são distribuídos, né, pelo Espírito Santo, como ele quer. 1 Coríntios 12, 11 diz isso, né? O Espírito Santo nos conhece, Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Mas, entretanto, reparem, nós temos que procurar com zelo, né, os melhores dons. Procurar em Deus, né, com Deus. Falar, Senhor, eu queria tanto estar atuando nessa área, o que tu achas? Me dê, me capacita, me dê esse dom, seja ele qual for. Tudo bem até aqui? Muito bem, é um assunto lindo, né? Então, nós também deveremos considerar uma coisa muito importante, prestem atenção. Os dons espirituais, estão intimamente relacionados com os ministérios, ou seja, com os serviços. Mas quais serviços? O serviço qualquer? Não, com os ministérios e serviços cristãos, para a edificação da igreja, né? Também para a evangelização, e tudo feito para a glória de Deus. Viram? Então, uma coisa está atrelada à outra, estão intimamente, intrinsecamente relacionadas. Isso que é intimamente relacionadas, né? Tanto os serviços e ministérios, né? Quanto os dons espirituais estão muito relacionados, e tudo feito muito para edificar a igreja de Cristo aqui na terra, né? E também para que nós possamos propagar as verdades bíblicas, né? Que é a evangelização, que é a grande comissão que Cristo nos outorgou, né? Que nos pediu que façamos. Ele conta conosco para pregarmos, né, a palavra de Deus aos que não o conhecem. E tudo isso feito muito para a glória de Deus. Tudo é feito para a glória dele. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho dos 9 dons espirituais que está lá, que eu já li. 1 Coríntios, no capítulo 12, do 8 ao 10. Vamos ver rapidinho? São lindos os dons. Qual é o seu dom? Qual é o seu dom? Pense nisso. Qual é? Todos nós temos um dom, pelo menos. Primeiro que eu vou falar é o dom da profecia. A profecia, ela pode ser tanto preditiva ou não. Porém, aquele que fala no nome de Deus, o porta-voz de Deus, né? Era muito comum, inclusive no Antigo Testamento, era aquele que falava em nome de Deus. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, que esse tipo de profecia durou até a chegada de Jesus, segundo o que está escrito em Lucas 16:16. O que está escrito lá? Diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Não foi? Então, essa característica, né, do dom da profecia preditivo praticamente já cessou. Mas para Deus nada é impossível. Se ele ainda quiser continuar, ele vai usar, né, quem ele quiser, na hora que quiser, da forma que quiser e se quiser, né? Mas nós temos que saber, de um modo geral, a própria palavra diz que tanto a lei quanto os profetas duraram até João Batista. Esse dom de profecia em nossos dias é então o quê? É a capacitação dada pelo Espírito Santo para perceber e aplicar, né, as verdades bíblicas que estão reveladas aonde? Nas Sagradas Escrituras, na Bíblia.
né? Na Bíblia Sagrada. Para quê? Para a edificação da fé, daqueles que ouvem, né? Para, por exemplo, confronto, né, da vontade de Deus, soberano Deus, com a nossa. Muitas vezes ele usa, né, a palavra revelada profeticamente, para nos exortar, por exemplo, correção de conduta de uma pessoa, ele também vai usar a palavra dele, muitas vezes revelada já pelos profetas, é uma palavra profética, e foi na época, e é hoje, porque ela nos revela a vontade de Deus para nós, ela nos ensina. Ela também pode ser revelada na Bíblia para nós, para nos responder às orações que fazemos. Então, em respostas às nossas orações e até para a salvação dos incrédulos, para consolo àqueles que perdem, né, entes queridos. Então, a palavra serve para tudo, é o nosso alimento espiritual. Sem ela, nós não conseguimos viver. Ficaríamos fracos, a nossa fé enfraqueceria, e o que seria da nossa vida cristã? Né? Seria uma vida sem brilho, mas nós temos que brilhar a luz de Cristo, que Cristo brilhe através da nossa vida. Segundo dom seria deixa eu voltar uma coisinha. Vamos ao dom da profecia que eu esqueci de falar. Aquele que recebe esse dom dado pelo Espírito tem tudo, da profecia, tem tudo para ser o quê? Um bom pregador. Já ia esquecendo de falar isso, né? Um bom pregador da palavra de Deus, ok? Agora sim, vamos ao segundo dom, que seria o dom da sabedoria. Esse dom é, digamos, uma combinação de conhecimento, discernimento e obediência a Deus. É uma união, né? É uma combinação do conhecimento de Deus, do discernimento, né? É tão importante essa palavra, Deus está falando para mim, né? Para que eu faça isso. Eu estou vivendo essa situação e Deus me falou que não, que eu estou errado. E obediência, é tudo, né? Aquele que me ama me obedece. Tudo tem que ser baseado na obediência à palavra. Quem possui esse dom de sabedoria, o que ele deve fazer? Deve ajudar a outros a tomar, inclusive, decisões sábias, importantes, e a viver, de fato, uma vida justa, né? Que agrade a Deus, compassiva, né? Diante do nosso Senhor. Concordam? Estando ligado, seria isso. Normalmente, esse dom, né, está ligado normalmente a que área? A área, quem possui o dom da sabedoria, a área de aconselhamento dentro da sua igreja, aconselhamento cristão, né? Ou ainda pode também utilizá-lo para responder sabiamente às inquirições, às indagações, né, do mundo. Depois deem uma olhada, uma leitura em Lucas, no capítulo 21, do 12 ao 15. Façam isso. Terceiro dom? O dom da ciência, ou também chamado do conhecimento. Esse dom é associado à habilidade de quê? De compreender profundamente as verdades divinas. Olha, e também e a capacidade, como eu falei, de discernir, né, a verdade espiritual por meio de quê? De estudo, de reflexão e da própria reflexão à palavra de Deus, da própria meditação. Ok? O que diz Provérbios no capítulo 2, verso 6? O Senhor dá sabedoria, né?
e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Viram? Isso é o que diz Provérbios 2:6. Vamos a outro dom. Dom da fé. Ah, esse dom é lindo. É a convicção, né, da ação do poder de Deus, mesmo que as circunstâncias estejam desfavoráveis. É crer de uma maneira muito profunda, né, que tudo já deu certo e agradecer a Deus, mesmo que nada ainda tenha acontecido nesse sentido. É você o quê? Antever com os olhos da fé aquele acontecimento. Isso é fé, e já agradecer, né, pelo aquilo que você está pedindo, aquilo que você está vendo, né, e crendo que vai acontecer. Quinto dom da cura. Depois dê uma olhada lá em 1 Coríntios, no mesmo capítulo 12, no verso 9, e depois lá no 28. Esse dom, como os demais dons, são todos, né, também concedidos pelo Espírito Santo de Deus a algumas pessoas que, crendo, está muito ligado, eu acho, a fé, né, que crendo no poder de Deus, se colocam como instrumentos, olha que lindo, orando pelo enfermo, né, impondo-lhe as mãos sobre ele para que Deus ministre a unção de cura sobre o doente. É um dom muito especial. Se você deseja esse dom, se você sente que você é capaz de exercê-lo, procure com zelo, ore a Deus, fale a Ele em oração. Ok? Vamos ao dom de operação de milagres também, lá no 1 Coríntios, que eu li, capítulo 12, no 10 e no 28, vai falar desse dom. Ele também concedido pelo Espírito Santo, né, aos fiéis, aos santos, para que possam realizar sinais e maravilhas em nome dele, em nome de Deus, ok? Dom de operação de milagres, né? Outro dom seria o sétimo, acho, o dom de discernimento de espíritos. Que vem a ser isso? É a habilidade, discernimento é a habilidade dada pelo Espírito Santo para distinguir entre os espíritos verdadeiros, né, que falam em nome de Deus, dos falsos espíritos, vindos do maligno, né, vindos do mal mesmo, do Satanás, nos protegendo, inclusive, quando eu tenho esse discernimento vai me proteger das astutas ciladas, né, do inimigo. Isso vocês podem ver em 1 João, leia depois com calma, 1 João, no capítulo 4, os 6 primeiros versos. Deem uma lida lá, porque vai falar justamente desses espíritos maus, né? Vamos ao oitavo dom, que é o dom de línguas. Onde está? Nesse capítulo 12 de 1 Coríntios, nos versos 10 e 28. Esse dom de línguas é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, no qual uma pessoa é capacitada a falar em uma língua desconhecida, uma língua estranha, seja uma linguagem humana existente ou uma língua celestial. É um dom muito especial, né? Dado por Deus. Esse dom, ele é frequentemente acompanhado pelo dom de interpretação de língua.
por outra pessoa, né? Que traduz aqui, que vai traduzir a mensagem de Deus para toda a igreja. E vejam que é muito lindo, né? O propósito desse dom, presta atenção, de línguas, segundo Paulo, é edificar-se a si próprio, a si mesmo. Quem fala em línguas não edifica-se a si próprio, né? Agora vem o dom, o nono dom, que é o dom de interpretação de línguas, que Paulo enfatizou, deu uma ênfase maior, né? Maior, ele ainda disse, já pensou, entra um descrente na igreja, todo mundo falando em línguas desconhecidas, ele não vai entender nada, será que ele vai sair edificado? Não, a menos que tenha um interpretador de línguas na igreja, alguém que tenha o dom de interpretar línguas, é melhor ficar calado em suas orações individuais, fale em línguas com Deus. É isso que Paulo quis dizer. O Espírito Santo, sempre ele também capacita alguns discípulos para discernir o significado de uma mensagem de Deus feita, né, em linguagem inteligível, de comunicá-la à igreja, né, com a finalidade primordial de comunicar essa mensagem de Deus à igreja com um propósito de edificação de todos. Então, qual é o propósito desse dom de interpretação de línguas? O propósito desse dom é a edificação da igreja, de todos os cristãos, né, que estão ali. 1 Coríntios, vocês acham isso no verso 5 do capítulo 14. 1 Coríntios 14, 5, vocês depois deem uma lida. Vamos à conclusão desse assunto maravilhoso, maravilhoso. Lembrando que os dons espirituais só quem os tem é quem tem o Espírito Santo dentro de si. E quem é que tem o Espírito Santo dentro de si? Aquele que reconheceu a Jesus como seu Senhor, seu Salvador, como aquele que entregou a sua vida por si. E quando você faz isso, você recebe, né? Nós não vimos o penhor, né, do Espírito, que é a nossa garantia de salvação. Conclusão: todo discípulo deve se deixar usar pelo Espírito Santo para o louvor da glória de Deus. Aleluia! Lembre-se, ele agirá em nossas vidas segundo a medida da nossa fé, segundo a proporção da nossa fé. Romanos 12, 3 fala isso. E também Romanos 12, 6. Deem uma lida. Romanos 12, 3 e Romanos 12, 6. Vai falar isso. Porque se eu não creio, como é que eu vou receber? Como que eu vou ser curada se eu não creio na cura? Se eu não creio que eu tenho esse dom, que eu sou capacitada, Deus não vai agir na minha vida. Então, é segundo a medida da fé de cada um. Então, vamos orar para que Deus nos aumente a fé, né? E a fé vem o quê? Pelo ouvir e falar a palavra. Quanto mais eu ouvir, mais falar, mais a minha fé será aumentada. Existe uma medida de fé, portanto, que cada crente pode exercer. Então, existe uma medida de fé, em outras palavras, para que cada crente exerça, melhor falando, né? E coloque em prática os dons espirituais. A fim de quê? Sempre a fim de servir a Cristo, a igreja, né, naturalmente também, com os seus dons e talentos recebidos. E a gente não recebe dons e talentos para guardar para si.
Não, é para exercer o nosso ministério, né, cristão, ok? Deus vai desejar o que de nós? Deseja que estejamos cheios do Espírito Santo, né? Olha, como é que nós podemos nos encher do Espírito Santo? Primeiramente, ele deseja que estejamos cheios do Espírito Santo para alcançarmos níveis mais profundos, cada vez mais profundos de relacionamento, glórias a Deus, aleluia, de relacionamento, experiências com Ele. Você tem aumentado essa intimidade com Deus, de relação, né, com Ele, de experiências com Ele. E aí nós temos que nos encher do Espírito Santo. Mas como é que a gente se enche? Para que isso venha acontecer, nós precisamos, ao contrário, nos esvaziar de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa vontade, né? Do nosso querer, nos esvaziar para que possamos ser usados, né? E aperfeiçoados por Deus, né? Como instrumentos em suas mãos poderosas. E lembrando, como vasos de barros que somos, devemos mesmo, né, nos deixar ser moldados pelo Senhor, moldados, aperfeiçoados e capacitados com os melhores dons para propagarmos as verdades bíblicas aos que estão aonde? No mundo sem esperanças. Que possamos ser usados pelo Espírito Santo para o resplendor da glória de Deus. Ficamos aqui com mais essa videoaula, espero que tenha sido bastante proveitosa, né, para todos que estão aqui nessa sala assistindo, tá? Que Deus abençoe a cada vida, abençoe a todos vocês e até a próxima videoaula, se Deus quiser.